Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém! Amém. Estou feliz por essa oportunidade, por mais uma vez estar aqui nessa noite. Me sinto em casa. Você está feliz? Eu fico triste porque muitos faltaram. Muitos faltaram, né, pastor? Meus queridos irmãos, Aleluia. eu peço a todos que abram sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 28. Preste bem atenção. O tema da campanha é Eu de Joelhos. Sim. E a minha família em pé. Sim. Mas, primeiramente, o Senhor me deu essa palavra, e é uma palavra de despertamento. Glória. E vai colocar nós na posição para ser instrumento de Deus pela nossa família. Em nome do Senhor, pastor. E essa palavra é uma palavra que não se prega nas igrejas. Eita! Dificilmente se prega. Por quê? Porque não é um tema romântico, não é um tema popular, e é uma doutrina, é uma palavra forte, a qual vou ministrar nessa noite. Peço a todos que tenham atenção. E quando eu estiver pregando, você vai entender essa doutrina, que é a doutrina que Jesus mais pregou. O único homem da Bíblia que mais pregou essa doutrina foi Jesus Cristo. Amém. E a doutrina é a doutrina do inferno. É a doutrina do inferno. Ninguém quer que a sua família vá para lá. Eu não quero, nenhum dos meus. Ninguém. Não. Mas muitos ouviram falar do nome do inferno, mas não sabem realmente o que a Bíblia fala sobre este lugar. Jesus salva meus filhos. E você vai ser um intercessor da sua família. Já sou. Vai ser Mais ainda. um vaso usado pelas mãos do Senhor para salvar a sua família. Eu creio, pastor. Glória a Deus. Eu creio. Evangelho Eu creio, segundo certo. escreveu Mateus capítulo 10, versículo 28, diz assim: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém? Podeis assentar dando glória a Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, como eu disse, sinto feliz de estar aqui nessa noite. Agradeço essa oportunidade ao meu pastor Duarte, um homem de Deus, um homem de oração. São poucos homens nessa terra que são homens que vivem de joelho no chão orando, intercedendo pelas suas ovelhas. É verdade. E pelas famílias. É verdade. Deus colocou este homem neste lugar para um grande propósito. E Deus tem feito grandes coisas através da vida deste homem. Um grande evangelista da palavra de Deus, que evangeliza o evangelho nas ruas e ganha almas para Jesus. Tem semeado frutos. E a Bíblia diz: a árvore que não dá fruto é lançada ao fogo. Mas a árvore que dá fruto, ela é podada para que dê mais fruto. É verdade. Queridos, voltando ao texto, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 28. Jesus, ele prega sobre a doutrina do inferno. A doutrina do inferno é o tema da soterologia. O que é soterologia? Soterologia é o tema da teologia que significa a doutrina da salvação. E dentro da doutrina da salvação existe a doutrina do inferno. Na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, no Velho Testamentário como no Novo Testamentário, se fala muito sobre o inferno. Há 4 conceitos dados sobre o nome do inferno. Exemplo, diz sobre Hades. Hades é o nome dado, que é o inferno. Tártaros, Guiena e também Sheol. Esses são os nomes dados sobre o nome do inferno. E Jesus, ele traz essa mensagem, essa doutrina. Por quê? Porque quando Jesus ele veio para um propósito de salvação, Jesus ele veio para aplicar em nós o propósito de Deus. O exemplo, na queda de Adão, quando Adão peca, quando Adão cai, Deus ele cria um plano. E qual é este plano? O plano da salvação. O plano da salvação foi criado pelo Pai.
Como assim, pastor? Porque está escrito em João 3,16: Deus entregou seu único filho para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então Deus cria o plano de salvação. E o que Jesus veio fazer na terra? Veio executar o plano de salvação. Como assim, pastor? Jesus, ele foi até a cruz, ele morreu pelos nossos pecados. E não somente morreu pelos nossos pecados, Jesus também foi um homem que pregou o evangelho do arrependimento. Vou dar um exemplo para vocês. Desde o último profeta Malaquias do Velho Testamento até chegar Jesus se passaram 400 anos. 400 anos de silêncio. Dentro do profeta Malaquias até Jesus, 400 anos. 400 anos de Deus não levantou homem, não levantou nenhum profeta, e Deus ficou em silêncio com o povo. Até que depois de 400 anos apareceu um homem chamado João o Batista, que está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 3, um homem que veio preparar o caminho do Senhor, anunciado pelo profeta Isaías. E a pregação desse profeta era dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. No mesmo capítulo 3 aparece Jesus sendo batizado por João. E quando ele é batizado por João, o Espírito Santo de Deus leva Jesus para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Jesus passa 40 dias, 40 noites no deserto, jejuando. Mas lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus sai do deserto pregando o mesmo evangelho que João. Qual era o evangelho de Jesus? Ele sai dizendo assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Meu Deus. Da mesma forma como está escrito em Mateus 10, versículo 5, quando Jesus escolheu seus 12 discípulos, ele falou o quê? Olha, pelo caminho do samaritano, de gentios não ireis, mas ireis as ovelhas perdidas da casa de Israel, e dizei meu nome e pregai o arrependimento. Então a pregação de Jesus foi o quê? Chamando o povo para arrepender dos seus pecados, o povo para confessar os seus pecados, o povo para renunciar aos seus pecados, ao ponto de ser regenerados, nascer de novo. E Jesus entra com a pregação sobre a doutrina do inferno. Meu Deus. E eu te pergunto para você, qual foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre o inferno? Qual foi o congresso que um dia você foi, que você ouviu a pregação sobre o inferno? Deus. Qual foi o dia que você ouviu um mensageiro falando sobre este lugar? Jesus, ele pregou. Jesus pregou sobre o inferno. Mas por que hoje não se prega, pastor? Porque desde a igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, até os dias de hoje, houve muitos conceitos sobre o inferno. Houve muitas palavras sobre este lugar. E alguns conceitos que eu vou falar nessa noite. Vou falar sobre 4 conceitos para vocês. O primeiro conceito falado sobre o inferno é pelos agnósticos. O agnosticismo. O que é o agnosticismo, agnósticos? Qual o conceito desses agnósticos? Os agnósticos não acreditam no inferno. É verdade. Por quê? Porque é um lugar que para eles não existe. São tipo ateus. Eles não acreditam no inferno porque ninguém foi lá no inferno, ninguém voltou do inferno para dizer como o inferno é, e para eles o inferno não existe. Para eles o inferno é uma história de carochinha. Então existem muitos agnósticos, até mesmo dentro de igrejas que não acreditam no inferno. Meu Deus. Existe outro conceito sobre o inferno, dos aniquilacionistas. Os aniquilacionistas. Eles não acreditam no inferno. Como assim, pastor? Os aniquilacionistas, eles acreditam que quando Deus der o poder para Jesus de todas as coisas serem restauradas, eles acreditam que todos serão salvos, e depois do juízo final a igreja estará sempre com o Senhor, e aqueles que
E muitos que acreditam nisso, até muitos que estão dentro da igreja adventista, eles acreditam nisso. Tem um arqueólogo que eu respeito muito, ouço muito suas pregações de ouvir ele dizendo: olha, naquele grande dia, eu acredito assim a respeito do inferno, que a igreja estará para sempre com o Senhor, mas os ímpios serão todos destruídos. Esse será o inferno para eles. Então muitos acreditam nesse conceito, e esse conceito é pregado em algumas igrejas. Então quer dizer que a pessoa pode pecar à vontade, fazer besteira à vontade, cometer crimes, cometer homicídios, estupros, não aceitar Jesus como seu Salvador, e lá no final vão ser destruídos, são destruídos a nada. Isso é pregado em algumas igrejas. Eu quero dizer para você que isso é heresia. Existe um terceiro conceito que eu vou falar para vocês. Meu Deus. É o conceito universal. Os universalistas. O que eles acreditam? Eles acreditam que todos serão salvos. A igreja, os ímpios, até o diabo e seus anjos. Eles pregam isso mesmo, pastor. Muitos acreditam neste conceito. Eles acreditam que a salvação, que Jesus morreu na cruz por todos, e quando Jesus morreu na cruz por todos, todos são salvos. Porque uma vez salvo, sempre salvo. Mas quando eu olho para a palavra me ensina uma coisa: que Jesus não morreu na cruz para eu continuar pecando. Não, Jesus morreu na cruz para que eu fosse liberto do pecado. Para que eu fosse transformado, para que eu fosse regenerado, para que eu nascesse de novo e para que eu recebesse o Espírito Santo. Aleluia! Mas agora tem o quarto conceito. E esse quarto conceito é o conceito da Bíblia. É o que eu vou pregar. É o conceito da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que este lugar existe, é um lugar de sofrimento, é um lugar onde não se perde a consciência. Verdade. E é um lugar onde haverá dor e ranger de dentes. O bicho nunca morre, fogo nunca apaga. E o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga. E tudo lá será eterno. Não haverá hora nem tempo, e todos aqueles que vão para o inferno estão condenados eternamente. Esse é o conceito da Bíblia. E é onde que eu vou entrar com vocês. Agora eu vou começar a pregar. Eu fiz uma elaboração contextual. Agora eu vou começar a pregar. Jesus ele pregou sobre o inferno. Em Mateus 10, 28, Jesus começou a dizer: olha, não tem mais aquele que pode matar o corpo, mas temeis aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo como a alma. Jesus falou assim: temei a Deus, que Ele tem poder de fazer uma pessoa perecer no inferno, tanto o corpo como a alma. Jesus aqui ele não está falando de Hades, ele não está falando de Sheol, ele não está falando de Tártaros. Algum significado de Hades, como Sheol, é a mesma coisa. São nomes gregos dados para o inferno. O exemplo, Sheol, qual é o significado de Sheol? Sepultura, mundo dos mortos. Inferno é a mesma interpretação de Sheol. Hades, Tártaro é mencionado no livro de Pedro, aonde há anjos, espíritos que estão em prisão, anjos caídos, espíritos que estão em prisão. Mas Jesus ele falou de Mateus 10, 28, fala assim comigo: Guiena. Fala comigo de novo: Guiena. Guiena é o que Jesus está falando em Mateus 10, 28. Guiena é o lugar que ainda ninguém inaugurou. A palavra Guiena, o significado de Guiena é Guer-Rinon. O que é Guer-Rinon? Guer-Rinon é a interpretação de Vale de Rinom. O Vale de Rinom
no Velho Testamentário como no Novo Testamentário. O que é o Vale de Rinom? O Vale de Rinom, no Velho Testamento, era um lugar onde o rei Manassés sacrificava os seus filhos ao deus Moloque. Como era isso? O rei Manassés, ele pegava os seus próprios filhos, crianças, bebês, e colocava dentro dessa estátua. E dentro dessa estátua, Deus Moloque, essa idolatria, lá eles colocavam lenha e incineravam fogo. Eles acendiam a lenha e jogavam os seus filhos dentro deste lugar. E os seus próprios filhos eram consumidos por fogo. Jeremias, o profeta Jeremias, ele dá um sinal sobre este lugar. Ele fala que Vale de Rinom era o Vale da Matança. E na época de Jesus? Na época de Jesus, igreja, o Vale de Rinom era o lixão de Jerusalém. O Vale de Rinom era o lixão de Jerusalém. Como é que funcionava isso? Como era o lixão de Jerusalém? O lixão de Jerusalém era onde que ele jogava todo o lixo. Ele despojava todo o lixo nesse lugar. E não era só lixo. Eram animais mortos. Eram cadáveres humanos. Partes do corpos humanos. Braços, pernas. Cadáveres humanos. E ele jogava nesse lixão. E o que eles faziam para acabar com isso? Incineravam fogo. Jogava fogo neste lixão. E quando ele jogava fogo, o fogo nunca se apagava. Por quê? Porque quanto mais jogava fogo, mais lixo jogava, mais corpos de humanos jogavam, mais partes de humanos eles jogavam. E o fogo nunca se apagava. Aí Jesus falou assim, vocês querem ter uma ideia sobre o inferno? Olha para o Vale de Rinom, aonde que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Jesus. Oh, meu Deus. Vocês querem saber sobre o inferno? Olha para o Vale de Rinom, aonde que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Aí Jesus começou a pregar: se o teu olho esquerdo te escandalizar, arranca-o para fora. É melhor você entrar seus olhos no céu, Aleluia, que todo o seu corpo no inferno. Oh, meu Deus. Aí Jesus começou a pregar: se a tua mão direita te escandalizar, arranca-o para fora. É melhor você entrar aleijado no céu, que todo o seu corpo no inferno. Jesus, nas suas parábolas, ele pregou sobre o inferno. Ele disse na parábola do trigo e joio: olha, o ceifeiro, os anjos, vai colher o trigo para o celeiro de Deus, mas o joio será lançado no fogo. No fogo aonde? No fogo eterno. E a parábola do joio é uma das parábolas mais intrigantes para mim. Por quê? Porque Jesus compara o joio e o trigo. Quem já viu o joio e o trigo aqui? Levante a mão. O joio e o trigo é a mesma aparência. É a mesma aparência. É a mesma coisa. Qual que é a diferença? É porque o trigo tem semente e o joio não. E o que eles fazem com o joio? Palha, queima. E o que eles fazem com o trigo? Colhe. Come, guarda para o celeiro. É a parábola de Jesus falando assim: olha, as pessoas que não dão frutos, as pessoas, as virgens todas que não têm azeite, as pessoas que não se enchem da presença de Deus, que não foi regenerada, os anjos vão vir para essas pessoas e vão separar elas para o tormento eterno. E a igreja para o celeiro de Deus, a igreja para o reino de Deus. A parábola das 10 virgens. Jesus falou: as 5 prudentes entrarão comigo, mas as tolas ficarão de fora. Oh, Deus. Porque Jesus pregou contra o pecado. Porque ele disse assim: olha, naquele grande dia muitos virão e falam assim: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome que eu profetizei, o paralítico levantou, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Ele vai falar assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca te conheci. Nessa noite eu te pergunto: esse evangelho
já entrou no seu coração? Você tem pegado esse evangelho e semeado na vida da sua família? Eu tenho. Você tem orado pela sua casa e pela sua família? Você ora pela sua família, mas você prega a palavra de Deus para a sua família? É verdade. Muitos querem seus filhos na igreja, muitos querem sua mãe na igreja, muitos querem o seu esposo na igreja, mas eles não fazem isso. Eles não pregam para o seu cônjuge. A mãe não prega a palavra para o seu filho. É forte. Por quê, pastor? Mas eu oro pelo meu filho. Orar não é o suficiente. Tem que pregar a palavra de Deus. É verdade, meu Deus. Por quê? Porque esse guerreiro contra o mal é usando a palavra de Deus. É forte. Está escrito isso lá em Efésios 6:10. Aleluia. Como é a armadura de Deus? Lá diz assim, ó, revestido de toda a armadura de Deus, para que estáis firmes contra as astutas e ciladas do diabo e contra as potestades no reino celestial. Aí fala assim, olha, calçai os pés na preparação do evangelho. Fala assim, ó, se prepara no evangelho. Usai a fé, que é o escudo. A proteção sobre a cabeça, que é a salvação. Mas a espada do Espírito, palavra, que nós guerreamos contra o mal, é a palavra de Deus. Eu oro pela minha família, mas eu não prego para elas. É oração sem ação. É verdade, pastor. Temos que entender isso. Temos que aplicar a palavra de Deus. Eita, meu Deus. E este lugar é real, irmãos. Este lugar é real. Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Lucas. Ramanai, de canto, Ramaná, Senhor. Lucas 16. Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas. Ajuda os novos convertidos, a família mais nova. Vou esperar os irmãos. Evangelho escreveu Lucas, o médico Lucas, capítulo 16. Glória. Oh, meu Deus. Pastor Diego, minha mamãe fala para o sobrinho todo dia que vocês não se converterem, vai para o inferno. Minha mamãe é a pregadora dessa mensagem. Eita glória. Vai para a igreja, porque senão o fogo vai pegar você. E é corajosa. Minha mamãe é autêntica, viu? Eita glória. E eu na rua. Nega mesmo. Lucas 16, versículo 19. Quem encontrou, diga amém. Lucas 16, versículo 19. Diz assim, olha só, meus irmãos. É a parábola de Rico e Lázaro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, olhem aqui para mim. Essa parábola foi literal. Por que foi literal, pastor? Porque Jesus menciona o nome de um. Mesmo. Isso foi um acontecimento real. Foi. Mas ele fala em parábolas. Amém? Amém. Versículo 19. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo homem mendigo, que chamava Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Eita Deus. Os próprios cães vinham lamber as suas chagas, lamber as feridas daquele mendigo. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha o nome aí, glória a Deus. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, olha só, o rico foi para o inferno. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse o rico, chamando Abraão, ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. Olha. E me refresque
refresca a língua, Eu estou porque atormentado. estou atormentado nessa chama. Muito fogo, meu Deus. Oh, Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. eita. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quisesse passar daqui para vós, não pode, nem tampouco do que estão aí vir para cá. Então, olha só, então o rico disse, pai Abraão, eu rogo-te que mandes alguém à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Olha só, meus irmãos, ele está intercedendo pela sua família. No inferno, hein, No pastor? inferno. Ele está intercedendo pela sua família. Lembrou da família lá. Pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes deis testemunho, a fim que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-os. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. E que alguém do inferno fosse dar, algum dos mortos fosse falar com eles. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco vão acreditar ainda algum dos mortos. É verdade. Um dos mortos ressuscite. Queridos, prestem bem atenção. Essa palavra foi literal. A Bíblia diz que esse mendigo, ele tinha chagas, feridas, lepra. E esse mendigo, ele ia até a mesa desse homem rico, e ele sonhava em comer as migalhas da mesa. Era o sonho dele, poder comer as migalhas que caíam da mesa. Se ele tinha esse sonho, com certeza a mesa daquele homem rico era muito farta, ao ponto de ele desejar só as migalhas. A Bíblia diz que os cães lambiam as suas chagas. Porém, quando o mendigo morreu, os anjos do Senhor pegou o mendigo e levou para o paraíso, levou para o seio de Abraão. Mas Jesus conta, quem está contando? Jesus. Jesus conta que quando o rico morreu, ele foi sepultado, o seu corpo, mas a sua alma foi levada para o inferno. Olha só que interessante, no começo da pregação eu falei assim, olha, Jesus está falando de Guiena. Eu falei que Guiena é um lugar que onde não se inaugurou. Guiena vai ser inaugurado depois do juízo final. Guiena é a segunda morte. Guiena não é o lago de fogo, enxofre, aonde estará Satanás e seus anjos, o anticristo, a besta e o falso profeta, e todos aqueles que não foi achado no livro da vida. O que me chama mais atenção neste lugar, a alma do rico está no Hades, está no inferno. E o rico está atormentado nas chamas. A ausência, não há ausência de dor neste lugar. Ele está sofrendo. E ele olha para Abraão, lá do outro lado, para Lázaro sendo consolado. Há um abismo que separava Abraão no paraíso, o rico nas chamas. E o rico fala assim, pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do seu dedo. Uma gota. Ele pede uma gota de água. Meus irmãos, você tem ideia de um lugar deste? Um lugar que o rico ele deseja uma gota de água. Uma gota de água, irmãos. Enquanto o mendigo queria somente a migalha da mesa do rico, o rico no inferno quer uma gota de água. Ele fala, pai Abraão, peça que ele molhe a ponta do seu dedo e me dá para me refrescar a língua, porque eu estou atormentado nessas chamas. Lá, meu irmão, não há ausência da dor, não há ausência do sofrimento. Lá
Oh, meu Deus! Sofrendo, agoniado por uma gota de água. É forte, meu O Deus! marido que estava nos vales, bebendo pinga, estava no alcoolismo, morreu de cirrose, morreu sem salvação, está lá. Não tem jeito, é verdade! Aquela pessoa idólatra que vivia adorando imagens, culturas, adorando as coisas, não adorando a Deus, estão lá sofrendo, Meu Deus! e a sua família não pode ajudar. Lá é um lugar que não se perde a consciência, É verdade. lá é um lugar que se lembra de tudo. O rico, ele intercede, ele lembra dos seus irmãos, ele lembra da sua família, e fala: Pai Abraão, eu lhe peço, mande alguém para dar testemunho deste lugar, para que eles não venham para cá, para não ser atormentados. Ela é um lugar que não se perde a consciência. Ela é um lugar de sofrimento eterno. Ela é um lugar de dor. E o pior, é um lugar que não há beija-flor. É um lugar que não há pássaros. É um lugar que não há o azul do céu. É um lugar que não há ruas. É um lugar que não há árvores. É um lugar que não existe rio, que não existe um mar, não existe lago. É um lugar totalmente escuro, cheio de escuridão, fogo eterno. E por que essas almas estão lá? Muitas das vezes é porque faltou alguém da sua família dizer: entrega sua vida para Jesus, arrependa dos seus pecados, Verdade, renuncie a este pecado. verdade. Às vezes porque ele não deu ouvido e não quis receber o Evangelho de Jesus. Este lugar é sério, este lugar é real. É verdade, meu Deus. Existe, irmãos, uma pregação que muitos acreditam que quando a pessoa morre, quando o crente morre, ele dorme. Ele fica dormindo, ele vai para um lugar nenhum. E eles falam isso por causa de Tessalonicenses. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 18, o apóstolo Paulo disse assim: olha, não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito daqueles que já dormem. O que o apóstolo Paulo quis dizer? A palavra dorme, ele está dizendo um eufemismo. O que é um eufemismo? Eufemismo, irmãos, é uma palavra usada pelo apóstolo. No verbo eufemismo é usar uma palavra mais leve no lugar da palavra dura, no lugar da palavra grave, pastor. Entendo. O apóstolo Paulo quis dizer assim: olha, não sejam ignorantes aqueles que já dormem. Não quis dizer assim: olha, não sejais ignorantes aqueles que já morreram. A palavra dorme aqui, ele está usando o eufemismo no lugar da palavra já morreram. É verdade. Entende uma coisa, olha aqui para mim. A pessoa que morreu agora, a pessoa que vai morrer hoje, ou a pessoa que vai morrer amanhã, preste bem atenção. O que acontece com essa pessoa? Quando um crente, uma pessoa salva, morre, Em Cristo. o seu corpo vai para a sepultura e a sua alma vai para o paraíso. E o descrente e o ímpio? O que acontece com o ímpio? Quando o ímpio morre, irmãos, o seu corpo vai para a sepultura e a sua alma para o inferno. Prova bíblica? Sim. O rico no inferno, Lázaro no seio de Abraão. Quer outra prova bíblica? O ladrão do lado da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No paraíso. Oh, aleluia! Minha família, Deus, leva todos para o paraíso, Pai. Eu te peço. Mas agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Senhor. O inferno ainda não é o pior lugar.
Preste bem atenção. É verdade, pastor. O inferno ainda não é o pior lugar. Não é. O pior lugar é o Guiena, é o lago de fogo. Preste bem atenção. Todas as almas que estão no inferno, eles vão voltar. Quando, pastor? No juízo final. O juízo. Como que vai acontecer isso? Quando o grande trono branco vir, que está lá em Apocalipse 20, a igreja estará com o Senhor. Preste bem atenção. As almas dos crentes, o que vai acontecer com eles? As almas dos crentes, preste bem atenção, igreja. As almas dos salvos vão vir e vão encontrar o seu corpo na sepultura. O seu corpo vai ressuscitar e a sua alma vai encontrar o seu corpo. E quando encontrar o seu corpo vai ser transformado em um corpo de glória, indestrutível, à semelhança dos anjos. Forte. E o corpo do salvo estará com o Senhor, e a igreja vai julgar juntamente com Cristo os ímpios e os anjos caídos. E as almas que estão no inferno? As almas que estão no inferno, eles vão sair do inferno, vão encontrar o seu corpo na sepultura, e o seu corpo vai ressuscitar, vai encontrar o seu corpo. E quando encontrar o seu corpo, ele vai ter um corpo indestrutível. Por quê? Porque não existirá mais a morte. A morte foi lançada no inferno. E essas pessoas não poderão mais morrer. Você lembra qual foi a pregação em Mateus 10:28? Não tem mais aquele que mata o corpo, mas pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. É verdade. Vai ser só um momento de alívio. Lá no juízo final, quando os livros forem abertos, todo nome que não foi achado no livro da vida serão lançados no lago de fogo, tanto o corpo como a alma, e eles não poderão morrer. Não. Vão queimar em corpo. Verdade. Vão sofrer em corpo. Lá em Apocalipse capítulo 20, quando fala do trono branco, fala assim: e o inferno devolver os seus mortos para serem julgados. Exatamente. Agora imagine uma alma que era atormentada, agora é o corpo e a alma no inferno. Essa é a doutrina do inferno que Jesus pregou. Eu quero dizer para você nessa noite: o Evangelho é um Evangelho que chama a pessoa para a renúncia, que chama a pessoa para o arrependimento. É o Evangelho que liberta, que restaura, que cura e que regenera a pessoa. Ser conhecedor da palavra não é suficiente. Frequentar culto não quer dizer que eu e você é salvo. Foi batizado na água não é evidência de salvação. Verdade. Falar em línguas estranhas não é evidência de salvação. É não. Orar por cura não é evidência de salvação. Orar por milagres e maravilhas não é evidência de salvação. Nicodemos era um homem conhecedor. Era um mestre de Israel. Quando Nicodemos encontrou Jesus, Nicodemos falou assim, lá em João 3 está escrito: mestre, bem sei que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais que tu fazes. Jesus abordou Nicodemos dessa forma: na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não entra no reino de Deus. Senhor, como um homem velho pode entrar na sua mãe e nascer de novo? Isso é possível? Nicodemos, na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Existem muitas igrejas pregando: uma vez salvo, sempre salvo. Não é assim.
Aqueles que perseveraram até o fim serão salvos. Essa é a verdade. Aqueles que foram regenerados, nasceram de novo serão salvos. Aquele que foi transformado pelo Evangelho é salvo. É verdade. Pastor, como é que eu tenho evidência que eu sou salvo? Olha para os seus frutos e olha para o seu testemunho. Se o teu testemunho não condiz com a palavra, você ainda não foi salvo. Essa é a verdade. Essa é a Bíblia. Esse é o Evangelho. Preste bem atenção. É uma mensagem dura. É uma mensagem, é o Evangelho de Jesus. Olha aqui para mim agora. Em nome de Jesus. Preste bem atenção. O Evangelho, fala assim comigo. Deus criou o plano de salvação. Criou o plano de salvação. Jesus Cristo executou o plano de salvação na cruz. Para o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós. O plano de salvação. O plano de salvação. Qual é a obra do Espírito Santo na terra? Convencer o homem pecador. Aplicar o Evangelho na vida do ser humano. Chamar o ser humano para o arrependimento. Qual é a missão do Espírito Santo? Transformar vidas, regenerar vidas. Qual é a missão do Espírito Santo? Abençoar, salvar a alma. Não é dar carro, não é da casa, não é da moto, não é da avião, não é dar o reino. Quem prometeu Jesus dar o reino na terra foi Satanás. Próximo agora te dou todo o reino. Foi. A gente vê muitas campanhas dentro da igreja falando isso. Olha, casa, carro, moto, chave. Não. O Evangelho do Espírito Santo é aplicar a salvação. Pastor, você quer dizer que Deus não abençoa? Abençoa. Está escrito. Deuteronômio 28, 14. Se tu obedecer ao Senhor, guardar os seus mandamentos, a sua lei, bendito serás ao entrares, bendito serás ao sair, e todas as vezes deste livro te alcançará. Teologia de prosperidade de Jesus foi lá em Mateus 6, 31 a 33. Uma vez que quer no dia da manhã, que vai comer, que vai beber, que vai vestir, vai buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas que serão acrescentadas. Preste bem atenção. Qual que é a obra do Espírito Santo? Fala assim comigo, trabalhar em tudo. Queridos, eu só tenho 5 minutos. Eu vou concluir. Agora é a mensagem melhor da noite. Preste bem atenção. Eu já falei sobre o inferno, a evidência, o único conceito bíblico do inferno. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Satanás sabe que esse lugar é real. Satanás sabe do destino dele. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Satanás, ele guerreia contra a sua alma 24 horas. Satanás, ele guerreia contra a sua família 24 horas por dia. 24 horas por dia. A missão de Satanás é matar, roubar e destruir. João 10:10. E ele luta contra você e contra a sua família. A missão de Satanás é fazer que você não conheça o Evangelho, que você não leia a Bíblia, que você não experimente de Deus. Quer uma prova disso? Quem leu 5 capítulos da Bíblia hoje, levanta a mão. 5 capítulos. 3 pessoas. Quem leu 10 capítulos ontem, levanta a mão. Quem orou de joelho 1 hora hoje, levanta a mão. Eu. Quem jejuou hoje pelo menos 6 horas, levanta a mão. Sabe o que é isso? É o mundo espiritual, as trevas guerreando contra você. E quando você abre a Bíblia para ler, você pode ler qualquer livro, mas quando você abre a Bíblia, você sente o peso espiritual. Você sente a luta. É difícil ler a Bíblia. É difícil ler a Bíblia. E por que Satanás não quer que você leia a Bíblia? Sabe por quê? Porque se você conhecer a Bíblia vai te regenerar, vai te transformar, você vai conhecer a verdade e você vai ter a
6,10. A espada do Espírito. É verdade. Você vai conhecer a vontade de Deus. A Bíblia revela a vontade de Deus. A Bíblia revela quem é Deus. É a palavra de Deus que liberta. A palavra de Deus vai te libertar, vai nos transformar. A Bíblia vai ensinar como deve se jejuar, como se deve orar, e a Bíblia vai nos ensinar como deve se pregar. Eu vou aplicar algo na sua vida e profetizar hoje. Amém, Jesus. Quer Glória. concretizar uma vitória na sua vida através dessa campanha? A palavra de Deus revela o propósito para a família. É verdade. A Verdade. palavra de Deus revela a vontade de Deus para a família. Verdade, meu Deus. A palavra de Deus revela o propósito de Deus para a família. Por quê? Porque você e a sua família é um projeto de Deus. Quem Aleluia. criou a aliança com o matrimônio foi Deus. Quem criou a família foi Deus. Quem criou o casamento foi Deus. Mas Satanás quer destruir sua família, quer destruir você, quer destruir seu casamento, quer destruir seus filhos. Verdade, meu Deus. E não tem como você fugir dessa guerra. Não tem como nós fugir dessa guerra. Se nós não orar, se nós não jejuar, se nós não ler Bíblia, se nós não buscar, se nós não aplicar o Evangelho na nossa família, a gente não terá força contra o inferno. Por quê, pastor? Porque muitas pessoas guerreiam contra o inferno errado. Tem pessoas que guerreiam contra Satanás com um dia. Tem pessoas que guerreiam de muita forma, mas a Bíblia diz: se guerreia contra o inferno em jejum, em oração e palavra. É. Satanás fará de tudo para ocupar o seu tempo, como ele está fazendo, como ele tem feito, nos travar nas redes sociais, ocupar o nosso tempo nos deveres dessa terra. Irmãos, nunca soube uma época e uma era de uma igreja tão fria como está. É difícil cultuar hoje. Está sendo difícil orar. Está sendo difícil ler a Bíblia. Está sendo difícil levantar nas madrugadas. Está sendo difícil renunciar à sua própria vontade. Está sendo difícil. Mas para você conseguir salvar a sua casa, você tem que se salvar a si mesmo. Porque está escrito em 1 Timóteo 2,4 que a vontade de Deus, Ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olhe para essa pessoa do seu lado e fala assim: a vontade de Deus, Ele quer que você se salve e venha ao conhecimento da verdade. E venha o conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade está em Cristo, na palavra de Deus. A palavra revela a vontade de Deus. Eu sei que virá outros pregadores e vai complementar outras mensagens, mas Deus me trouxe de Goiânia para dizer para você de um lugar que é sofrimento, que é dor, que não se perde a consciência, aonde uma alma ele requer uma gota do alma, uma água, uma gota para refrescar a sua vida. E quem estão lá estão sofrendo. Ele me trouxe aqui hoje para dizer: preocupe com a tua alma e a alma da sua família. É verdade, minha família, Pai. A família Duarte, Pai. Ore pela sua família. A família Matos. Jejue pela sua família. Oh, meu Deus. E quando eu falei do inferno, eu quero dizer uma coisa para vocês. Preocupa com o seu filho. Estou dizendo isso. É verdade, O Espírito pastor. Santo fala no meu coração. Preocupe mais com os vossos filhos. Verdade, pastor. É Deus falando. Irmãos, prestem atenção.
nos tempos de hoje, há um investimento do inferno muito grande contra os filhos, contra as crianças. E como? Há muitas crianças sendo ceifadas, sendo estrupadas, Violentadas. Há muitas crianças decidindo trocar a sua idealidade sexual. Porque a cultura de hoje está permitindo, ensinando que uma criança homem pode decidir por si só querer ser mulher, querer trocar o seu órgão. É um investimento pesado no governo para isso. Fica caro para o Ministério da Saúde, para essa esquerda que fazer tudo isso, de homem querer ser mulher e mulher querer ser homem. Eles não vai dar conta não, pastor. Preste bem atenção, irmãos. Essa doutrina diabólica. Preste bem atenção. Não é, cantora Olha irmã a Carmelita? hoje. A volta de Jesus está tão próxima. Tão próxima. Tão perto. Se Deus permitir, a próxima vez que eu vim aqui, eu vou falar de escatologia, doutrina dos fins dos tempos. Com certeza. Preste bem atenção. Guerra hoje, guerra terremoto, fecha em vários lugares, tudo já se cumpriu. Mas sabe qual a maior evidência da volta de Jesus? Aleluia. É só olhar para a igreja. Olha para a igreja. O amor de mãe. Existem igrejas, não vou falar nome de igreja, vou falar templo. Tempo. Eu peguei a igreja somos nós. Existem templos Tempo. que os pastores são homossexuais. Homem casado com homem tomando conta de igreja, uma multidão de pessoas. Existem igrejas que a mulher casada com mulher lá em São Paulo. Lana Holder. São muitas pessoas seguindo a doutrina desse povo. Nós filhos temos, irmãos, olha para a igreja apostasia. Jesus está às portas. Satanás está investindo 24 horas para destruir A identidade. Sabe o que é o pior disso? Muitas vezes nós estamos aqui, ó, no braço cruzados. Mas nessa noite, não é o pregador, não é o pastor presidente, não é os cantores, não os levitas, mas o Espírito Santo de Deus chama a igreja para se posicionar nessa noite. Pela sua casa, pela sua família. Quem vem acompanhado com seus filhos, casados, coloque as mãos, segure as mãos, segure as mãos. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Olhe para os seus filhos, olhe para a sua esposa, olhe para o seu marido, olhe para o seu cônjuge, olhe para os seus filhos. Você está vendo quem? Você está vendo o corpo, espírito e alma. Se você ama o seu filho, se você ama o seu cônjuge, se você ama a sua esposa, preocupe com a salvação dos seus filhos, marido com a sua esposa e sua esposa com o seu marido. Meu Deus. Nessa noite o Senhor chama, se você casal não orava juntos, Tarabará, Senhor. se você não orava com seus filhos dessa forma, de joelho, de mão dadas, a partir de hoje comece a orar. Aleluia. Comece a orar. Comece a ler Bíblia junto. Comece a buscar a presença do Senhor. Por quê? Porque a vida eterna é real. A morte eterna é real. E o nosso papel da igreja salvos é isso, orar pelos nossos, orar pela nossa casa, orar pela nossa família.
Não o mesmo. lugar que foi ministrado nessa noite. Oh Deus, Lugar real, lugar de sofrimento e dor. nos Não livra, perca Pai. essa pessoa que está do seu lado, vai para lá. nos dê livramento, Senhor. Ajude uns aos outros. Nossas pobres almas. Este é o seu ministério. Aleluia, meu Deus. Mãe, olhe para os seus filhos e diz: filhos, são meu ministério. Aleluia, aleluia. Olha, casal, olha para o outro e diz: meu amor, minha esposa, meu marido, você é o meu ministério. Aleluia, meu Deus. Olhe um pelos outros. Comece a orar por seus filhos agora. Comece a orar pela tua esposa. Comece a orar pelo seu marido. Fala assim: Senhor Deus, Meu Deus, neste momento, eu oro pelo meu cônjuge, pelos meus filhos. Eu lhe peço, Senhor, todo investimento do diabo contra a minha família, contra a minha casa, contra a minha vida, contra o meu ministério, todo esse investimento diabólico, que seja dissipado agora, seja destruído, seja aniquilado, seja destruído pelo poder, no nome de Jesus. Senhor Deus, eu profetizo cura nesta nação, na minha casa agora, na minha família. Senhor, recupera minha família, não pereça no inferno, mas eu quero que a minha família vai para a glória, no nome do Senhor. Eu quero encontrar com o Senhor. Esta é a minha oração. E eu, como autoridade, profetizo salvação, libertação, restauração, renovação, renovo do teu Espírito, pela minha família agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. As palmas glorificam, exalta o Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Queridos, já venceu o horário. Essa é a palavra para nós nessa noite. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27, ele disse assim: eu subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que quando eu pregar, de forma alguma seja reprovado. Aleluia. Quer dizer, não reprovado pelos homens, mas reprovado por Deus. A Bíblia diz, em Gálatas 5,16: digo, porém, andai em espírito. Aleluia. Digo, porém, andai em espírito. Andai em espírito. A Bíblia nos chama para andar em espírito. E não cumpra as vontades da carne. A Bíblia vem falar assim: porque a carne guerreia contra o espírito e o espírito contra a carne. Um opõe um ao outro para que façais aquilo que não quereis. A Bíblia diz que há uma guerra em nós. É 24 horas, irmãos. 24 horas. Aí vem falar as obras da carne: prostituição, adultério, lascívia, bebedice, glutonaria, idolatria, feitiçaria, emulações, ira, pelejas, contendas. E aqueles que cometem tais coisas não entrarão no reino de Deus. Não. Mas a obra do Espírito é paz, longanimidade, benignidade, amor, mansidão, temperança e domínio próprio. Preste bem atenção. Vou cumprir isso aqui, é a chave da pregação. Olha só. Se há uma guerra em nós, interessante, o apóstolo Paulo disse assim lá em 1 Romanos
Perdão, não tem primeiro, é Romanos 7,15. Romanos 7,15. Eu faço aquilo que não quero, e o que eu quero eu não faço, a ponto de aborrecer a mim mesmo por conta do pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo vivia em guerra, nós vivemos em guerra, mas eu quero concluir essa mensagem aqui para você. Se há uma guerra em nós, em 1 Timóteo 2,4, quando eu viver e permanecer na salvação, se salvar, e ao conhecimento da verdade, quem que eu devo alimentar dia após dia? O meu espírito ou a minha carne? E a pergunta para mim e para você: quem eu tenho mais alimentado? Minha carne ou meu espírito? Essa é a reflexão dessa noite. A Bíblia diz assim: o homem examina a si mesmo. O mundo é muito fácil. As coisas dessa terra é muito fácil, muito prazeroso isso. Mas Jesus falou assim: aquele que quer ganhar a vida deve perder. Aquele que perder sua vida por amor a mim achará. Em Lucas 9,23 disse assim: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Fala assim comigo: renúncia por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Viver em comunhão por amor a Cristo. Queridos, eu como pregador nessa noite, termino essa mensagem dizendo: investe na sua vida espiritual enquanto ainda dá tempo. Vem para a igreja para você ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Vem para a igreja se alimentar. Aleluia. Venha para a igreja buscar o Senhor. Quando você estiver no seu quarto, entre na porta do seu quarto e ore. Fale com o seu Deus. O véu foi rasgado. Nada nos separe do amor de Cristo. Podemos falar com Deus, só basta a gente entrar. Isso é privilégio que Jesus conquistou. Antes da vida de Jesus, ninguém tinha esse privilégio. Não. Por quê? Porque o véu separava. O único que podia passar do véu era o sumo sacerdote. Mas Jesus rasgou o véu dizendo assim: agora você pode entrar no seu quarto e falar com o seu Deus. Livremente. E quer o teu conselho nessa noite? Investe na sua família. Pais, assuma a sua autoridade com seus filhos. Se você não assumir a sua autoridade hoje, o governo maldito vai assumir. Se você não assumir a autoridade da Bíblia na vida dos seus filhos, a corrupção, o governo corrupto vai assumir. Ore para os seus filhos. Invista mais o seu tempo na sua casa. É forte, igreja. Essa é a palavra que nessa noite o Senhor Hoje. deixa para mim e para você. E eu digo em nome de Jesus que receba essa palavra. E não deixe Satanás arrebatar essa palavra. E quando você sair dessa porta, o que ele vai tentar fazer? Guarde essa palavra. Investe na sua vida, na sua alma e na sua família. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Pastor, agradeço a oportunidade. E a igreja Almas e Chamas. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Recebe essa palavra com glória, aleluia. Uma salva de palmas bem alegre para Jesus. A Ele honra, a Ele glória.